Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos para mais uma aula de geografia. Fique em casa, né? Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, fazendo todas as atividades. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui meu slide, rapidão, pronto. Então, vejam só, nós estamos trabalhando o capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre população e economia. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre crescimento demográfico, saúde pública, indicadores socioeconômicos, zonas de riscos, recursos naturais. Então, dando continuidade, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, e aí nós vamos falar, né, o principal tópico aí, vocês podem colocar na página 113, e aí vamos iniciar com agropecuária, certo? Agropecuária, na página 113. Então, coloque aí na página, pega o material de vocês, pegue o lápis, pegue a caneta, pegue tudo certinho para ir acompanhando. Vamos que vamos com tudo, vamos tirar mais uma aula de geografia com o tema de hoje, né? Agropecuária, página 113. Então, eu coloquei, olha, vejam só, tentando facilitar a vida de vocês, né? Que vocês acompanhem, que vocês tenham um desenvolvimento top. Eu coloquei a imagem do livro de vocês. Então, abram aí, como eu falei para vocês, na página 113, o tema da página 113 é agropecuária. Então, vamos falar um pouco sobre agropecuária aí na América, certo? Na América anglo-saxônica, na América Latina e tal. Então, a produção agropecuária é bastante diversificada no continente americano. Então, vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária no continente americano. A América anglo-saxônica, a agricultura se destaca como uma das mais desenvolvidas do mundo. Lembrando que a América anglo-saxônica, as principais, nós caracterizamos como Estados Unidos e Canadá. São os países desenvolvidos. Então, eles utilizam o quê? Técnicas modernas, sementes selecionadas, uso intensivo de fertilizantes para corrigir os solos, uso de agrotóxicos para combater as pragas, o uso de muita tecnologia. Então, o uso de muita adubação para favorecer a produção, para conseguir, né, mais lucro. Então, esse alto grau de mecanização contribui para reduzir o número de trabalhadores rurais, mas favorece a produtividade. Então, vejam só, existem pontos negativos e pontos positivos. Então, o ponto negativo é que acaba reduzindo o número de pessoas no campo, mas o ponto positivo é para quem é o empresário, para quem é o dono, certo, daquela terra, ele vai, né, usar a máquina, mas ele vai aumentar a sua produção. Então, para eles, favorece bastante, né, o uso da tecnologia. Então, resumindo, países desenvolvidos empregam técnicas modernas, certo? Seleção de sementes, uso de fertilizantes, uso de agrotóxicos, vários produtos químicos, adubação, né, para tratar a terra, para combater as pragas. Mas todo esse uso, utilização dessa tecnologia também, a máquina no meio de produção, tem um fator ruim, tem ponto negativo aí, que é redução, certo? Desse número de trabalhadores. Então, aqui eu estou um mapa aí Estados Unidos. Então, é interessante, né, nos Estados Unidos que eles dividem, certo, a produção por cinturões. Então, são cinturões de algodão, cinturões de laticínio, cinturão do milho, cinturão do trigo. Eles tentam organizar, certo, todo o seu terreno, todo o seu território em cinturões. Então, naquele cinturão, naquele território, só vai ter uma plantação, por exemplo, de algodão. Então, naquele cinturão, que é chamado cinturão do algodão, que são terrenos que favorecem a plantação do algodão, vai ser só especificamente para produzir o algodão. Então, isso é muito interessante, essa organização, né, nos terrenos, ok? Então, eles investem bastante em tecnologia, né, e eles conseguem também
toda essa organização das terras, certo? Para aproveitar e plantar aquele determinado tipo de cultivo naquelas áreas. Então, são classificados como cinturões. E aí nós temos a pecuária. A pecuária são adotadas também tecnologias modernas que aumentam a produtividade, com a inseminação artificial e a modificação genética. Então, é uma pecuária mais intensiva, com utilização de várias e várias tecnologias, que tudo com o interesse principal é aumentar a produção. Aumentando a produção, eu vou aumentar o quê? Os lucros. Então, são técnicas que também são empregadas no círculo de carnes, nos pampas argentinos e no Brasil, na América Latina. São 2 exemplos de países que também empregam muita tecnologia, né, para tentar aumentar a produtividade. Então, o nosso Brasil também emprega, né, na pecuária, nem alguns estados empregam muita tecnologia, tentando aumentar aí a produção. O intuito é aumentar a produção. E aqui nós temos algumas características da produção agropecuária na América Latina. Então, na América Latina, grande parte da produção agropecuária é voltada para exportação e praticada em extensas propriedades monocultoras, né? E aí, propriedades monocultoras, um tipo de cultivo, extensas, áreas de terra. Atualmente, países como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala continuam economicamente dependentes da exportação de produtos agropecuários. Lembrando que na América Latina o interesse agropecuária é voltada à exportação, a vender para fora, vender para outros países, ok? Então, vamos dar continuidade. Então, principalmente café, cacau, cana-de-açúcar, banana em geral, produzidos com emprego de técnicas tradicionais, o que resulta em baixa produtividade, como pode ser observado na foto abaixo à esquerda. Os investimentos em mecanização, fertilização, drenagem e recuperação do solo são escassos ou inexistentes. Então, observem que existem, né, como em todas as regiões, em todos os países, vai acontecer, né, de você ter uma redução, né, de investimento, você vai ter um país específico que não vai ter condições suficientes para produzir com toda essa inserção de tecnologia. Então, vai produzir com técnicas mais tradicionais. Então, técnicas mais tradicionais não vai ter um aumento excessivo na produção, certo? Técnicas tradicionais é a utilização da mão de obra no campo. Por exemplo, aí a imagem à esquerda. Então, vocês observam 2 homens, né, cuidando da plantação. Então, utilizando técnicas antigas, técnicas tradicionais. E quando nós observamos a produção do lado direito, que aqui está utilizando o quê? Intensivo uso de máquinas. Então, máquinas sofisticadas, tecnologias sofisticadas, que vai o quê? Resultar o quê? Qual vai ser o resultado? Uma alta produtividade. Então, olha a diferença, né? Mão de obra, utilizando técnicas tradicionais, e do lado direito, utilização de quê? Pouca mão de obra. Você vai ter um homem aí manuseando essa máquina, então pouca mão de obra, e aí alta produção. Ok? Em contrapartida, em países como Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e sofisticada tecnologia, o que resulta em alta produtividade, como eu já falei para vocês. Né? O resultado é alta produtividade. Se você usa muita tecnologia, muita máquina, alta produtividade. O ponto negativo é que vai acontecer o quê? Redução de empregos, né? Redução de mão de obra. Então, aquelas pessoas que estavam acostumadas a trabalhar no campo vai acabar o quê? Sem emprego, tentando buscar outros meios de ganhar dinheiro. A indústria. No continente americano, a atividade econômica do setor secundário concentra-se na América anglo-saxônica e em alguns países da América Latina. Então,
a indústria, né, ela vai estar concentrada principalmente nos países ricos, né, onde vai ter lá um forte industrialização. Nos países subdesenvolvidos, nós estamos em processo, né, de investimento em tecnologia, em implantação dessas indústrias. Mas nos países emergentes já está começando, né, aumentando aí esse número de indústria. Então, a base é nos países desenvolvidos, depois eles vão, hoje está crescendo bastante, né, a instalação, os investimentos dessas indústrias nos países subdesenvolvidos também. É bom, né, porque gera emprego, a indústria vindo para um país subdesenvolvido vai gerar emprego, gerando renda, mesmo que, professora, mas a indústria ela precisa ter, ela está precisando, na verdade, de pessoas que saibam mexer com tecnologia, saibam mexer com a máquina e tal, mas hoje as pessoas estão se especializando. Hoje as pessoas estão estudando bastante, vários engenheiros com esse interesse, certo? O interesse é trabalhar nas indústrias, então as indústrias também, seja ela com tecnologia de ponta, mas existe já muita gente formada para trabalhar especificamente aí nas indústrias. Então, gera emprego, gerando renda e aumentando aí, melhorando a economia do país. Indústria e tecnologia. Estados Unidos e Canadá dedicam parte relevante do seu orçamento à pesquisa, à educação e formação de profissional. Então, olha que interessante, né? Eles destinam uma partezinha do seu orçamento em pesquisa. Na verdade, é tentar, né, incentivar os jovens a estudar. Um exemplo, vamos dizer que tem um jovem no Brasil que quer estudar lá no Canadá. Então, ele faz um intercâmbio, começa a estudar, é aprovado para estudar em uma universidade e tal, ele começa a estudar. Então, ele é muito bom, ele está se destacando lá na faculdade, ele estuda e vai se formar. Antes de se formar, o Canadá, sabendo que ele é um aluno muito bom, muito excelente, dedicado, o que é que eles fazem? Eles querem que esse aluno fique por lá. Eles querem que essa pessoa fique lá no seu país. Não volte mais para o seu país de origem. E aí eles lançam logo uma proposta de emprego com salários altíssimos. Então, ele investe naquele estudante. Ele dá ajuda, e logo ele começa a estagiar, ganhando bem. E aí, né, as pessoas acabam ficando por lá mesmo. Vai voltar, por exemplo, vai voltar para o Brasil para quê? Se no Brasil não vai ter essas fontes que vai estar favorecendo com um salário muito bom, né, para ele estar exercendo sua profissão. Então, eles têm toda essa questão, essa preocupação, né, nesses investimentos, na formação profissional. Então, se você é bom, se você é de outro país, vai fazer um intercâmbio, passou em uma prova, vai estudar lá, é difícil voltar, se for um excelente estudante. Vai ficar por lá mesmo, né? No oeste dos Estados Unidos, na região conhecida como Vale do Silício, na Califórnia, concentram-se as indústrias de tecnologia de ponta, como informática, eletrônica e robótica. Então, observem que existe uma região, né, lá no Vale do Silício, que é uma concentração de indústria de tecnologia de ponta. A informática, eletrônica e robótica. Então, eles têm uma localização, né, para ficar mais fácil a organização. Dependência e desigualdade. A industrialização da América Latina, iniciada mais tardiamente que a América Anglo-Saxônica, apresenta como característica uma grande dependência de capital e de tecnologia provenientes, principalmente de empresas transnacionais sediadas na América Anglo-Saxônica, na Europa e no Japão. Na maioria dos países predominam as indústrias têxteis, de alimentos e bebidas, que empregam baixa tecnologia no processo produtivo e mão de obra barata e pouco qualificada. Então, vejam só, dependência e desigualdade. Então, com certeza, como eu já falei para vocês, a América anglo-saxônica, ela é bastante desenvolvida. Então, eles investem bastante em tecnologia. E aí, na América Latina, está
no processo de industrialização, foi de uma industrialização mais tardia. Então, mas observem que existe uma dependência, né, da América Latina com a América anglo-saxônica, uma dependência principalmente dessa questão das tecnologias, que são tecnologias que acabam vindo desses países ricos. Então, por isso que existe toda essa dependência. E nos países subdesenvolvidos, por exemplo, a América Latina, não está preparado, né? Não existe todo esse emprego de tecnologia altamente sofisticada e acaba, na verdade, as pessoas também não tendo tanta qualificação e a mão de obra, como o texto coloca, que a mão de obra é pouco qualificada. Então, não é igual a um país desenvolvido, mas nós estamos em um processo de crescimento e eu acredito que os jovens vão fazer a diferença, né, mais à frente aí, porque os jovens hoje estão estudando bastante, né, para exercer uma profissão aí com qualidade. Comércio e serviço. Então, nós temos outro setor, né, da economia, que é o comércio e serviço. Então, atualmente, o setor terciário compõe parte expressiva da economia de países ricos e pobres, ocupando a maior parte da população economicamente ativa. Como vocês sabem, né, os setores de serviço, o setor econômico, ele é dividido em três. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, como vocês já viram. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços. Então, o setor que vem crescendo bastante, principalmente geração de emprego, é o setor terciário. Então, professora, você faz parte de que setor da economia? Então, eu faço parte do setor terciário. Por quê? Mas você não vende no comércio, professora. Não, eu presto um serviço à sociedade. Então, eu faço parte do setor terciário. Pessoal que trabalha no hospital, professora, é que setor? Setor terciário. Prestam serviço à sociedade. Então, é um setor que vem crescendo bastante, que vem gerando também muito emprego. Nos países mais desenvolvidos do continente americano, o crescimento da produção industrial foi alavancado pela utilização de novas tecnologias, enquanto o crescimento do comércio e do serviço teve como base a incorporação de mão de obra em um primeiro momento. Nos países menos desenvolvidos do continente, também se percebe a força da participação no setor terciário da economia, embora a importância de algumas atividades do setor primário ainda seja relativamente alta. Então, observem que é o setor que vem crescendo, vem gerando emprego, e é o setor que absorve muita mão de obra. Porque o setor primário, agricultura e pecuária, hoje existe muita máquina, acaba, né, substituindo a mão de obra. A indústria também, né, as máquinas substituem a mão de obra. E o setor terciário, o comércio e o serviço, né, nós temos sim máquinas que vai favorecer, né, o nosso trabalho, mas, né, é necessário ali a mão de obra, a pessoa, o físico, para exercer sua função. E aqui nós temos, né, países selecionados, participação de setores da economia e o PIB. E aí aqui eu tenho, né, o Brasil, 5,8%, na agricultura, indústria, 20%, serviço, 73%. Então, observem que o setor de serviço ele vai estar, né, tendo esse equilíbrio. É o setor de serviço que vai mais gerar renda, gerar aí o PIB, o Produto Interno Bruto. Imagina aí quantos professores, pessoas que trabalham no comércio, então são todas essas pessoas que trabalham no setor terciário. Condições de trabalho nas grandes cidades da América Latina. Então, aqui, alguns fatores como a complexidade da economia, a mecanização do campo e a crescente automação das linhas de produção industrial contribuíram para a ampliação do setor terciário, caracterizado pelas atividades comerciais e serviços. Atualmente,
Trata-se do segmento que emprega a maior parte de trabalhadores urbanos. Então, como eu já expliquei, como eu já falei para vocês, setor terciário é o setor que emprega a maior quantidade de trabalhadores nos centros urbanos. Por quê? Porque a máquina vem dominando o espaço, vem tirando o emprego, vem tirando aí, substituindo a mão de obra. Aí a mecanização no campo, a automação na produção industrial vem substituindo, certo? Em períodos de alto desemprego, excesso de oferta de mão de obra associados ao baixo nível de qualificação de uma parcela significativa de trabalhadores latino-americanos, ocorre a hipertrofia do setor terciário, o que contribui para ampliar o trabalho informal e a baixa produtividade. Então, vocês observam aí, né, que tem toda uma questão também de desemprego, certo? De desemprego, que vai gerando consequências, né, para a economia do país. Em geral, os postos de trabalho, deixa eu só rapidinho dar uma olhadinha aqui no livro de vocês. Pronto. Em geral, os postos de trabalho disponíveis para essa parcela da população são caracterizados pela precariedade, isto é, são empregos de baixa qualidade e que pagam baixos salários. Muitos trabalhadores estão sujeitos aos problemas relacionados à instabilidade empregatícia, que é a relação de trabalho sem contrato, sem proteção social ou garantia de direitos trabalhistas. Então, existe sim, como vocês sabem, existe toda essa precariedade, certo, do sistema, né, de produção, existe toda essa precariedade, porque as pessoas acabam precisando de emprego e acabam ficando assim à mercê de toda essa situação, dessa instabilidade de emprego, né, de todos esse descaso, certo? E que, olha, se você quiser emprego, bom, o emprego é esse, acabou. Se não quiser, pode ir embora, porque a fila é grande de ter um monte de gente que está desempregado querendo seu emprego. Então, acabam as pessoas, né, ficando aí à mercê dessa situação, né, salários mal pagos, de baixa qualidade. Então, são situações, né, que o setor terciário traz, mas essas questões, né, de emprego, dessa instabilidade empregatícia, né, em relações de trabalho, não tem muito contrato, não tem muita proteção social, não tem garantia de direitos trabalhistas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, nós estamos concluindo o capítulo. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. E eu quero que vocês respondam a atividade da página 118 do livro de vocês, página 118. Não esqueçam de responder. Mande a resposta para o seu professor, mande a foto do seu caderno para o seu professor, certo? Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula e estudem, 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 que o sucesso de vocês está garantido. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem da sua família. Tchau, tchau!